Voltamos com o nosso segundo bloco aqui do Grandes Temas, hoje discutindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E acabamos de receber aqui o deputado Fernando Mineiro. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter chegado. Ainda há tempo, né, aqui para participar a partir desse segundo bloco. Eu gostaria de questionar, trazer para o centro do debate aqui. Pois não, quer falar? Não, eu quero só pedir desculpas pelo meu atraso, o erro foi meu, até porque a última vez que eu vim aqui era 8h30, então me confundi no horário, mas cheguei a tempo de acompanhar tanto a fala do professor Lincoln, de Kelps. É um prazer estar aqui com você, Duarte, Gerson e os telespectadores. Estou às ordens. Deputado, o governo do Partido dos Trabalhadores conseguiu eleger, né, foi eleito o primeiro operário do Brasil, a primeira mulher a ser eleita, né? O primeiro governo, o segundo do presidente Lula, fez políticas importantes de inserção social. A presidente Dilma, no primeiro mandato e também no segundo, tentou levar adiante isso. Mas ao lado dessas inserções, especialmente das classes mais subalternas, aconteceram muitas denúncias de corrupção, petrolão, mensalão, e algumas pessoas, inclusive envolvidas do partido, foram presas, ainda se encontram presas. O governo do PT, o Partido dos Trabalhadores, está pagando por acertar demais e por errar demais? Olha, está pagando pelas duas coisas, não é? Por acertos, eu acho inclusive tem mais acertos do que erros, mas o ataque ao PT não é pelos seus acertos, né? Se você for olhar, não é pelos acertos, não é pelos erros do PT, é pelos acertos. O que acontece no Brasil, quem conhece um pouco da história do Brasil, nesses 127 anos de república, nós tivemos o menor período em processos democráticos, né? Agora mesmo nós temos 31 anos de democracia, né? A gente pensar, né, a ditadura militar que terminou em 85, então nós temos 31 anos de democracia no Brasil. E no período da República, e por isso a gente tem que olhar esse processo de perspectiva histórica, o menor tempo que tivemos foi em regime democrático, mesmo com todas as limitações de democracia. O maior período dessa república foi em regimes autoritários. Então tem um traço autoritário, digamos assim, na história do Brasil, uma coisa meio cíclica, né? Em outros momentos da história aconteceram também coisas semelhantes ao que está acontecendo aqui. Quando você tem governos que fazem um movimento para atender algumas demandas da sociedade, rapidamente você vê uma rearticulação de setores da sociedade, da elite mais conservadora, e tenta barrar. Então nós estamos vivendo um enfrentamento que eu tenho dito que é o enfrentamento de um setor, uma aliança muito forte, setor empresarial, o setor midiático, parlamentar, jurídico e policial, atacando um conjunto de propostas, de maneiras de administrar, de processos que foram avançados. Porque não tem nada a ver com questão de corrupção esse processo. Até porque, se você for olhar o que está em jogo, porque se tivesse a ver com corrupção, o processo não seria conduzido pelo Cunha, evidentemente. Se estivesse discutindo questão de corrupção no Brasil, vários daqueles cidadãos e cidadãs que estão ali no Congresso não estavam julgando a Dilma. Não tem nada a ver com questão de corrupção. A Dilma não é denunciada por corrupção, O processo tem a ver com a interpretação de que as chamadas pedaladas fiscais configuraram crime de responsabilidade. Então é uma forçação de barra em relação a isso. A questão é política central, porque o que está por trás é qual é o plano, qual é o programa que está querendo implementar. E aí eu recomendo que as pessoas leiam um documento muito importante, que chama Uma Ponte para o Futuro, que é um documento lançado pelo PMDB em outubro do ano passado, e ali tem as linhas do que o Temer quer implantar, o que está em jogo ali. Tem 8 pontos fundamentais para a gente entender o que está em jogo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no documento está lá na página 9, dizendo que uma das questões é acabar com a vinculação dos percentuais da área da educação e saúde. Os jornais de ontem, o Estadão de ontem, dizia que vai o butim, digamos assim, sendo distribuído com os apoiadores do Temer, o Ministério da Educação pode ser entregue ao DEM. Está no jornal Estadão de ontem. O Ministério da Educação se entrega ao DEM. O DEM, que coincidentemente é o partido que entrou na justiça contra a cota do Brasil na universidade e contra o ProUni. E está lá.
né? Antes de ontem sai nos jornais dizendo que vai privatizar tudo que for possível e vai criar, inclusive, uma secretaria especial do processo de privatização. Então, esse é o debate, que, aliás, a universidade, a TVU, está cumprindo um papel muito legal ao fazer. Eu gostaria muito que outros meios de comunicação fizessem debate como esse aqui, plural, para a gente poder entender. E a própria universidade tem se dedicado a essa questão. O Consune tem uma nota, né, falando sobre isso. Aqui nós temos vários comitês aqui. Eu tenho participado de muitos debates dentro da universidade, inclusive quinta-feira próxima eu vou participar junto com a Durne, com o professor Wellington, de um debate exatamente sobre esse documento, né, que chama Ponte para um Futuro, que na verdade é a ponte para o passado. Ali está expressa qual é a intenção dos golpistas, né? É uma reversão, né, da política econômica, social, cultural que se conquistou nos últimos 13 anos. É disso que se trata, é uma disputa sobre o rumo político e sobre quem paga a crise no Brasil. É isso que está em jogo. Queria perguntar ao deputado Kelps, o senhor concorda com o que ele está dizendo? Quero dizer, o impeachment é uma ponte para um retrocesso? Eu quero discordar do meu amigo, que respeito ao deputado Fernando Pinheiro. Não acredito que seja isso. Essa discussão, ela tem dois polos nas pontas dele, falando muito alto e querendo que haja essa dicotomia. Uma ponta dizendo que é golpe e a outra ponta querendo demonizar o Partido dos Trabalhadores de qualquer forma, o que também não é o caminho correto. Eu, por exemplo, também acho que Eduardo Cunha é uma figura que deve ser retirada da política brasileira. O fato do PT, dos governos do PT, ter tido uma série de avanços na educação, na área social, não lhe dá o direito a cometer delito. Uma pessoa que fez o bem a vida toda, se ela der um tiro na cabeça de alguém, ela tem que ir para a cadeia. Ela precisa ir para a cadeia cumprindo todo o trâmite legal do processo. Ser investigada, denunciada, julgada novamente, para depois ir para a cadeia. Muitos foram os erros do ponto de vista jurídico, com objetivos políticos eleitorais cometidos por esse governo. O butim que o deputado Fernando Mineiro fala de divisão, como bem disse aqui, como bem já foi dito aqui, não é diferente do que o governo do PT fez. O Ministério da Educação era do PROS, não era do DEM, mas era do PROS no início do governo de Dilma. Então não tem diferença absolutamente nenhuma. A divisão do governo, o tipo de ocupação do governo, não há diferença nenhuma. Claro que preenche esse recheio de tudo de ruim que está ocorrendo no Brasil hoje, uma série de outros aspectos, a Lava Jato, a crise econômica, a encrenca fiscal que este governo se meteu, isso tudo termina contaminando o teu debate. A postura histórica radical do PT, que pediu 52 processos, pedidos de impeachment dos governos anteriores. 52. Nenhum era golpe. É golpe esse contra o PT. Então, a discussão não é por aí. Houve parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas por causa das pedaladas fiscais. Houve julgamento do Tribunal de Contas da União, unânime, que houve pedaladas fiscais. A Câmara recebeu, o Senado vai julgar. Não há uma motivação jurídica grave que questione o impedimento do processo de impeachment, tanto é que ele está tramitando. Agora, é isso tudo que recheia esse processo, os discursos radicais, a busca por uma dicotomia, o bem e o mal, quem está certo, quem está errado, essa demonização, isso tudo é terrível para o Brasil. A gente precisa tirar as lições desse processo, inclusive do ponto de vista da responsabilidade fiscal. E eu não entro aqui, e concordo com o deputado Fernando Mineiro, nesse debate em torno da corrupção. Esse debate é quem cometeu o seu delito, que cumpra o devido encaminhamento, o devido processo legal do seu julgamento e que seja julgado ao final. O julgamento em relação à figura de presidente da República, em caso de crimes de responsabilidade, se dá pelo Congresso Nacional e ele está se dando. Que Eduardo Cunha é uma figura execrável na política brasileira, eu concordo. Não acho ele diferente de Renan Calheiros, mas como ele está conduzindo o processo na velocidade diferente de Cunha, os que são contra o impeachment não questionam Renan com a mesma intensidade que questionaram Cunha, demonstrando que o processo não é, eu não quero ser julgado com Cunha porque Cunha não presta. Cunha não presta para mim, porque ele me atrapalha. Mas Renan, que me ajuda, eu não ataco na mesma intensidade como do ponto de vista político-moral eles tivessem pesos diferentes na política brasileira. Eles são faces de uma mesma moeda. Então, esse processo todo, o que eu acho que tem grande perigo é que a sociedade como um todo, aquela que não está
tão interessada assim nesses interesses políticos nos dois extremos, ela deve ter esse cuidado, não se deixar contaminar por esse debate, por essa tentativa de encurtamento do debate para golpe de um lado e demonização do Partido dos Trabalhadores. Acho que nem tanto, nem tão pouco. Muito obrigado. Eu gostaria de novamente chamar o nosso intervalo. Daqui a pouco nós voltamos.